Cumprimento a todos na paz de nosso Senhor Deus. Os amados podem tomar vossos assentos. Queridos irmãos, eu estava ali sentado e eu estava pedindo uma nova palavra a Deus para os nossos corações, e Deus ele foi fiel comigo me dando a nova palavra, e esta palavra se encontra, eu peço que por bondade de vocês abram as vossas Bíblias em Salmos de número 137, melhor dizendo, Salmos de número 137, e os versículos de número 1 ao verso de número 4. Salmos de número 137, sendo que os versos de número 1 ao verso de número 4. Louvado seja Deus. O título desta passagem é Saudades da Pátria. Versículo 1 ao 4, o primeiro que diz: junto aos rios da Babilônia, nós assentamos e choramos, lembrando nós de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aquele que nos levara cativo nos pediu uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Quantos dizem amém? Amém. Queridos e amados irmãos, em uma autoanálise neste contexto bíblico e rápida palavras aos santos, eu quero por base a leitura em que lemos, em que li, eu quero por base a este contexto bíblico, eu quero falar sobre o tema tirando a harpa do salgueiro. Eu peço que por bondade a igreja, com a participação comigo, repita este tema, diga: tirando a harpa do salgueiro. Queridos e amados irmãos, é bem verdade que a grande nação de Israel está passando por uma situação caótica. Está Israel passando por um momento tribuloso, um momento caótico, uma tribulação latente na alma de Israel, em que, se olhássemos e tivéssemos a oportunidade de estar lá nessa época e olhar no semblante, na face, no aspecto dos moradores de Israel, certamente haveria lágrimas que banharia toda a face de Israel, pelo simples fato de não estarem na sua terra, na sua pátria, na sua casa natal. Pois revela-nos a Bíblia que, pelas palavras deste contexto bíblico, subentendo e entendo que Israel estava exatamente em uma terra estranha essa que não era uma terra que estavam eles a passeio nem a turismo. Israel estava exatamente nesta época e neste período cativos no cativeiro da Babilônia. É bem verdade que houve uma época que Israel havia, irmão Edson Vital, um sorriso completo nos lábios. Havia uma época, irmão Fábio, irmão Cristóvão, em que Israel havia um sorriso completo nos lábios, pois estavam na sua terra natal, estavam na sua terra, estavam na sua casa, estavam na sua terra natal, a grande Sião. É bem verdade que toda a grande nação de Israel, no aspecto físico, ia tudo bem com este povo, mas no âmbito espiritual estavam exatamente cadavéricos, estavam exatamente indo a uma ruína, estavam exatamente indo para uma destruição total, que se não viesse ter uma intervenção espiritual, certamente toda a grande nação de Israel viria a ser destruída. É bem verdade que nesta época, em que neste período em que também a idolatria faz parte dos cultos de Israel, em Israel começa uma